Bom dia! Bem-vindas a essa primeira live da semana de lives da Mover Mulheres. E eu tô aqui aguardando as nossas convidadas. Então vou dar aí um minutinho para vocês irem chegando, para a Fê Cancian chegar com o perfil da Mover, para Antonella chegar com o convite para imaginar. Vamos chegando aqui. Fê tá chegando, aceitar. Bom dia! Cheguei! Bom dia! Bom dia, Nath! Bom dia, gente! Vamos aguardar a nossa convidada dessa semana de lives da Mover. Como você tá nessa manhã, Fê? Tô ótima! Chegando em São Paulo, tentando me sintonizar ainda com o clima da cidade. Mas tô muito feliz. Até vim com uma blusa escrito Dendê, em homenagem à Bahia. E acho que a Anta entrou na live, ó. Acho que Sim, ela tá precisa. chegando aí. Ah, pronto. Bom dia, Anta, bem-vinda! Agora foi. Eu estava tipo tia, não conseguia encontrar o botão de participar. Aí eu via vocês, falei, por que que eu não estou entrando? Como vocês estão? Estamos ótimas, falando aqui sobre Uhum. essa chegada da primavera no fim da semana. E muito animadas para essa conversa com você sobre imaginação e tudo isso. Muito bom. Também estou muito animada. Adorei o convite, Oba! obrigada. Anto, bem-vinda. Você é a primeira convidada da nossa semana de lives de primavera. E você vem representando duas frentes que para a gente é muito importante, que é a imaginação de futuros e o mundo corporativo, que são coisas essenciais aí para a autonomia das mulheres, né? Como uma forma e um canal de trabalho, de ofício. E na nossa curadoria, quando a gente decidiu escolher quem eram as pessoas que a gente gostaria de convidar para essa semana de lives, veio muito forte o nome, tanto seu, né, quanto da Marília, com o convite para imaginar. Vocês já estão nessa frente há um tempo e a gente imagina que tem um monte de aprendizado e de histórias e de reflexões bacanas para você contar aqui para gente e para quem está assistindo. E acho que a minha Muito bom. primeira pergunta para você é: conta para quem não conhece o que é o convite para imaginar e também conta quem é a Antonella e o que mais a Antonella faz além do convite para imaginar. Muito bom. Vamos lá, então, convite para imaginar. Eu estava refletindo um pouco, porque de fato, agora essa semana eu acho que a gente tem aquele. Não tem data, mas tem data. Em setembro, faz 2 anos, então passou muito rápido. E é o Convite para Imaginar um espaço que a gente criou a princípio para ter a liberdade de falar sem nenhum tipo de ideia fixa sobre o que precisa ser ou como que a gente precisa ser, e sim começar a trabalhar sobre a ideia, beleza, a gente está num momento crítico, né, uma crise praticamente crônica, como nós podemos contribuir um mundo mais mesmo. Aí começou a pensar a imaginar outras formas possíveis de estar no mundo. E ele foi se construindo a partir de referências e algumas coisas que estavam vinculadas principalmente a jogos ou ideias mais é, espirituais. E aí a gente entra na segunda temporada do Convite para Imaginar com. Eu estou travada. Agora travou. Agora travou, não tava, mas agora travou, né? Agora deu uma travada assim. Eu lembro que eu participei de. Você já participou também, né, Nath, de alguma Eu gravação lá sei. com as meninas? Voltou, Anto? Tinha dado uma travadinha mesmo. Escutei muito bom, porque assim, muito bom pra gente ajudar uma pessoas que são referência para nós. Combinar
abre, assim, a gente tá Nossa, pra mim tá meio travado aí. mensagem como se fosse que é tipo, Vitória, ficou mais próximo. E agora, assim, se como mas Tá. beleza. Você realmente costumando ver você. É muito bom, né? É, Costumo ver mesmo. pra você tá travado também, Nath? Aham. Travado, super travado. É, deu uma boa travada. Ela tá travada, né? Tá. Vamos colocar. Então, Agora. ver vocês. Acho que agora Agora voltou. sim! Voltei? Ah, Voltou! Deu uma boa gente, travadona, viu? tô do lado do modem ainda, mas vocês me avisam qualquer coisa, porque eu coloquei no 5G. E aí, então, o Convite para Imaginar é um espaço que a gente tem muito de criação pessoal, assim, de desenvolvimento pessoal, que a gente decidiu abrir com outras, abrir a roda mesmo, assim, para mais pessoas participarem. E é muito curioso que a gente faz sem nenhum tipo de expectativa, porém, incrivelmente, de repente as pessoas falam do Convite para Imaginar, eu fico assim, às vezes eu até esqueço que a gente grava. Então fica assim nesse momento, eu, tipo, ai, eu escutei vocês, então eu falei, sério. Então, eu fico muito feliz. É um espaço muito especial para mim, esse dia, esse movimento. E quem sou eu? Quem que é a Antonella nessa roda? Eu sou argentina. Hoje estou há praticamente 8 anos aqui no Brasil, então sou imigrante, o que para mim hoje também vira parte da minha personalidade, da minha descrição. Eu sou surfista, eu gosto agora de definir a partir disso, porque significa muito em termos de como eu assumo a minha relação com o medo, principalmente, com a coragem. É, e também eu sou psicóloga, então me formei na Argentina como psicóloga, mas hoje atuo dentro do mundo corporativo, com esse foco de desenvolvimento e esse olhar para eu gosto de trazer essa parte do futuro do trabalho, mas muito vinculada a um lugar de ser um agente de mudança. Então, eu gosto de me descrever dessa forma, assim. Meu sonho é ser um agente de mudança social. Em algum momento eu tinha essa ideia como algo muito distante, né? Do tipo, eu tenho que trabalhar em Médicos Sem Fronteiras, ou alguma coisa muito impactante. E logo eu fui ressignificando e entendendo que, na verdade, eu sou um agente de mudança social no meu espaço, no meu dia a dia, nas minhas interações, eu posso fazer isso. E hoje eu enxergo esse espaço dentro do mundo corporativo, que também foi um desafio, mas hoje eu enxergo nesse lugar. Então, acho que essa é um pouco de mim. Ah, Ai, ai, desculpa. Só comentar uma coisinha que eu lembro como quando eu participei do Convite para Imaginar, já faz Uma mais das de um ano. primeiras convidadas, se eu não me engano, a segunda, talvez. É, foi bem no começo. E eu sinto que ele tem muito a ver com o que a gente traz aqui na Mover, da possibilidade da gente imaginar novas possibilidades, criar novos futuros, né? Então, adorei te ouvir, que às vezes você até esquece que está sendo gravada, porque é muito mesmo esse lugar de suspender as barreiras, né? Suspender os limites da nossa imaginação e convidar para a gente imaginar outras formas de ver o mundo, de viver, de sentir, de experimentar a vida, né? Então a gente traz sempre essa reflexão para as mulheres aqui na Mover também, assim, como que a gente pode reinventar a nossa forma de caminhar pelo mundo, seguindo aí os nossos desejos, os nossos sonhos, e esse processo de transformação que acontece no micro, mas também vai expandindo para o macro, né? Essa consciência de como estar em movimento e todas as nossas ações, elas vão compondo para um grande movimento. Então, eu também te vejo como uma mulher cheia de movimento, né? No surf, nos processos, no Obrigada. Estou muito feliz com essa conversa. Ai, obrigada. Muito bom. legal, Nath. Ian, você falou sobre ser agente de mudança, né? E sobre as suas passagens aí pelo mundo corporativo. Você vê que esse espaço de mudança e de agente de mudança que você ressignificou para você foi um espaço que você construiu dentro do mundo corporativo? Você precisou fazer os movimentos para que ele existisse? Ou era um espaço que estava ali e você ocupou? Eu pergunto isso porque a gente tem discutido bastante aqui na Mover sobre como as mulheres têm tido a necessidade de criar os seus próprios espaços.
E eu queria entender um pouco sobre esse espaço dentro da tua história, se você o criou, ele foi o espaço que te convidou a chegar, como é que foi? Muito bom, muito boa pergunta. É, tem, acredito que existia um espaço para eu ocupar, mas ele não tinha limites, não tinha clareza, não tinha forma. E aí, então, eu acabei dando um pouco dessa forma a esse espaço. Então, quando eu me penso como agente de mudança social, dentro do mundo corporativo, tem uma coisa principal que eu levo, que é ser eu mesma, tipo, por inteira dentro do mundo corporativo, o que é muito difícil. Porque você tem que criar uma personagem, então com certeza tem umas condimentos assim de personagem dentro do mundo corporativo, porque precisa entender quem que é teu interlocutor. Uhum, Mas uma coisa que para mim é de fato disruptiva e assim de ser mesmo como um agente de mudança nesse espaço, que é você conseguir ser você mesma. É muito difícil, porque normalmente eles vão estar pedindo você reagir de uma forma ou outra. Então, bancar essa parada de você, às vezes, decidir, tipo, lidar com até crises ou situações um pouco mais é, distantes do que a gente conseguiria imaginar aí no dia a dia, que você fala, por que que isso está acontecendo, sabe? Por que que é assim? É, isso exige uma energia específica de você querer bancar essa parada, mas também de você estar no lugar que as outras te reconhecem por isso. Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas me enxergam e realmente acreditam que eu sou, tanto fora como dentro do mundo corporativo, mas por muito tempo eu precisei me forçar a bancar essa parada, de falar, cara, tipo, eu acredito que existem outras formas de a gente discutir isso, eu acredito que existem outras formas de a gente falar a respeito, por exemplo, de uma demissão ou de um uhum, desenvolvimento de uma pessoa. Não precisa ser esse lugar frio, distante, ou eu não preciso estar refletindo muito sobre um feedback que faz pouco tempo eu recebi, né? Que era sobre que eu tinha sido muito incisiva. E aí eu fiquei, nossa, eu nunca recebi dessa forma, né? Eu fiquei uhum, refletindo e falei, cara, na verdade, eu fui assertiva. Eu não fui incisiva. Eu só fui muito direta, que é algo que eventualmente as mulheres não conseguem ser necessariamente no mundo corporativo, porque tem alguém mais que está, tipo, barrando a sua voz, né? Falando que tem que ser de outra forma e tal. Então, se encontrar com pessoas que acreditam também em você ou nesse espaço que você está construindo, isso faz muita diferença. Então, por isso que eu digo, existia um espaço possível para eu ocupar, mas a forma em que eu criei de ocupar esse espaço é minha, e aí tem muito a ver com o processo pessoal mesmo, de acreditar que eu tenho algo para contribuir para o mundo mesmo. É, mas tem dias que é isso, às vezes tem dias que eu não quero ninguém, né? Eu sou desligada, assim. Eu falei, cara, eu não aguento mais esse mundo, é muito maluco o mundo corporativo, então não é para amadores mesmo. Eu reconheço que as pessoas que bancam e estão há muito tempo dentro desse mundo vivenciam diferentes experiências, então, sem dúvidas, de acordo com o ambiente. Mas uma coisa que, bem como, e para encerrar essa observação, é que existe uma escolha de você estar em um lugar que não permite ser você. E uhum. aí, com o cuidado, obviamente, completo sobre a escolha, né? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. Mas, e no momento, é uma escolha, assim, porque se ou você vende um pouco a sua alma para o mundo corporativo, ou você escolhe, tipo, tentar procurar outros caminhos possíveis. Porque Uhum. existem outros caminhos possíveis. Eles são uma renúncia, eventualmente. Então, às vezes, eu me encontro nessa dicotomia entre será que eu vou conseguir mudar o mundo inteiro do corporativo? E aí eu entro na reflexão que, tipo, eu não preciso mudar o mundo inteiro. Eu posso tocar uma pessoa. Se eu conseguir tocar uma pessoa a partir de minhas reflexões, então eu estou pronta, assim, eu estou realizada. Então é um pouco desse mix, assim, entre o que existe e entre o que você pode trazer. Ai, que lindo isso. Pode falar, Nath. Tá no mudo, Nath. Te ouvindo sobre a experiência corporativa, eu fico pensando também que, independente do teu posicionamento profissional, em algum lugar você precisa dar uma lapidada na sua personalidade Total.
para conseguir compor, inclusive, as responsabilidades que Muito. um posicionamento profissional demanda, né? Seja você uma empreendedora, seja você uma liderança, como existe um trabalho de ponte entre mundo interior e mundo exterior, né? Na sua fala, assim, esse lugar, já eu precisei bancar isso dentro de mim, trabalhar minha autoconfiança, né? Então, eu imagino que teve muito trabalho interno aí dentro de você para se fortalecer e confiar em você mesma, nas suas habilidades, se arriscar mesmo, né, com medo e ter que ter essa coragem e ao mesmo tempo saber jogar o jogo, né? E a gente precisa saber jogar o jogo. Acho que tem uma ilusão assim, millennial, de Tá. que a gente tem que ser feliz e plenas e mudar o mundo, mas o mundo, ele a gente muda assim, com pequenos De movimentos, dentro várias para fora, né? ações, né? Exatamente. Tirar essa camisa de salvadora que muitas vezes nós mulheres carregamos também, né? Então, eu percebo tudo que tá errado, vou chegar aqui, fazer acontecer e melhorar a vida de todo mundo. Calma, né? Vamos tirar a camisa Exatamente. e entender que quem nós somos, como podemos agir, respirar nesse movimento. E eu sinto, conforme o tempo vai passando e novas responsabilidades vão surgindo assim na minha vida profissional, é um amadurecimento interno muito grande, assim, de entender que esse contorno é necessário, entender que eu posso também não fingir ser uma coisa que eu não sou, mas escolher partes minhas Que perfil que eu vou apresentar, né? para me Total. posicionar, porque a gente é múltipla, né? Eu vou ter o meu momento lá em volta da fogueira, tocando meu tambor, toda tilelê, mas eu também vou ter um momento em que eu consigo conversar de igual para igual com pessoas que são diferentes de mim, né? Total. Então, tá? Convivência na divergência, muito legal. Enfim, só uns insights. Muito bom. Aham. Não, mas é isso mesmo. Eu até tenho uma experiência que, numa relação anterior, eu passei por uma crítica muito grande, contínua, inclusive, sobre, tipo, ah, mas você é várias Antonelas. E na minha cabeça, isso fazia muito sentido. Mas isso está sendo uma crítica, e ainda não só uma crítica, como também uma cobrança. Depois, passando no tempo, isso foi um desconforto contínuo do tipo, cara, eu sou várias Antonelas porque eu tenho vários interlocutores. E eu sei o que eu posso, o que eu devo e posso dar nesse espaço e o que eu não quero dar. Que isso também acontece. Por exemplo, se vocês vão para meu Instagram, ninguém vai saber de quem trabalho, porque eu sou posto surf. Então, assim, mas é uma escolha. Eu quero para o público abertamente só mostrar essa versão minha. Eu não quero Uhum, falar do meu trabalho. Eu tô todo dia trabalhando. Tipo assim, eu não quero mostrar isso, porque isso é um espaço meu. E isso era muito, foi até pauta de terapia há muito tempo, depois de terminar minha relação, inclusive. Porque no momento eu comprei essa ideia do tipo, você não pode ser várias Antonelas. Você tem uhum, que ser uma igual em todos os espaços. Que é isso? Né? Não é possível. Para mim é inconcebível. E hoje consegui retomar essa clareza, mas durante muito tempo isso me gerou uma insegurança, porque era por que que eu sou diferente? Tipo, cara, porque você está lidando com espaços diferentes e porque você pode ser várias versões de você. Então, super de acordo aí com o seu insight em relação a que a gente pode misturar, inclusive, até perfis quase que contraditórios, vamos falar, porque você uhum. pensar ao redor da fogueira e depois logo no escritório aí em São Paulo é um pouco difícil, mas existe essa conversa, né? E é muito gostoso também ser várias pessoas. Eu, pelo menos, eu me divirto muito criando várias personagens de mim, então, Uhum. Eu acho que esse deve ser um dos tesões de você ser atriz ou ator, né? Você poder explorar muito, outros lados seus, que talvez não muito, seja um outro lado seu inventado, né? Talvez seja um lado que você não tá olhando muito para ele ali, mas ele existe dentro de você já, né? Ô, muito. Anto, e você já explorou também esse lado artístico, né? Cara, Conta aí, eu não sei se todo mundo, se a Nath sabe também. inclusive saiu faz uma semana atrás o filme no YouTube também. É, então, tem uma parte de mim que fala um pouco sobre experimentar todas as versões possíveis que estão dentro de mim. E nessas versões possíveis, eu particularmente com uma amiga, nos lecionamos no mesmo momento, nos surfando. Aí entrou o processo de depressão, porque você seleciona, não pode fazer nada, não pode caminhar, não pode fazer nenhum exercício. Aí
a gente pensou, ah, vamos tentar fazer alguma coisa juntas, tipo, aí vamos ver filme, fazer outras coisas e tal. Aí, de repente, eu falei pra ela, você tá pensando em fazer umas aulas de teatro? Ela falou, meu Deus, eu pensei a mesma coisa. E aí entrou uma oportunidade numa oficina de teatro aqui no Rio de participar, só que ele está no fim do processo. E foi muito louco, porque eu não parece, mas eu tenho muita vergonha mesmo. E a gente entrou no projeto e o professor falou: então, a gente está finalizando o módulo de cinema, tem um projeto para finalizar, que é a gravação do curto, da curtometragem. Mas vocês podem participar como extras. As coisas foram acontecendo. Aí teve um dos protagonistas que era um idocinho, assim, tinha uns 90 anos, assim, sensacional. Meu colega de teatro tinha 90 anos, incrível. Assim, eu falei, meu Deus, quero ter 90 anos e estar numa aula de teatro. Essa é a meta de vida. E, hum, e aí, de repente, ele teve um problema de saúde, não conseguia. E a gente entrou como protagonistas da curta-metragem. Eu nunca tinha gravado e foi muito legal, porque é isso, você brinca muito e quebra algumas barreiras, assim. Então, de experimentar essas ideias todas, de tipo, cara, faz uma aula nova, que bonito. Faz uma aula nova de alguma coisa que você está a fim de conhecer, sabe? Uma aula de dança, uma aula de teatro. Tem muitas oficinas gratuitas, de São Paulo, aqui no Rio. Então, é muito legal experimentar e se encontrar nesse lugar completamente desconfortável. Uhum. Depois eu não continuei porque eu consegui me recuperar da lição muito bem. E aí eu escolhi uma personagem e falei, Antonella, o dia tem 24 horas. Então vamos escolher uma personagem, porque eu tenho outra sustentando. E aí fiquei mais próxima do surf mesmo. Mas foi uma experiência muito bonita. E é isso, foi muito engraçado, porque me permitiu encontrar uma versão minha assim menos rígida, que dava Uhum. para errar, que para mim isso é um processo um pouco difícil, assim, assumir que eu posso errar. Então, tanto que o surf me mostra todos os dias que eu posso errar muito mesmo, mas que também tem momento de conquista, de você conseguir aquilo que você está fazendo. Mas foi uma experiência muito legal. Ô, Anton, uma reflexão que eu fiquei, assim, né, do que você está falando nesses poucos minutos, é de como cada espaço que você experimenta novo, ele cria uma interconexão com outro espaço que você já ocupava e evolui a experiência que você já tinha nesse espaço, né? Então, tipo, Que trabalhar no lindo! mundo corporativo, aí você vai surfar, e aí você traz os aprendizados do surf para o mundo corporativo, aí você vai para o teatro, traz os aprendizados do teatro para o surf e aí vai volta para o corporativo e para a Nossa, psicologia e que de alguma forma a partir da tua decisão, né, de se movimentar por todos esses lugares, você amplia as possibilidades do lugar que você já estava antes, né, e transforma a experiência nesse lugar. E o que eu queria dizer para você e te perguntar é se o que vocês discutem no Convite para Imaginar, que é o videocast de construção de futuros e de imaginação espiritual, você consegue trazer as reflexões para atuação no corporativo, que é uma parada mais física, mais rígida. Como que é esse depara do convite para o corporativo? adorei, eu não tinha feito essa conexão dos espaços, mas eu acho que fez tudo sentido. Por isso que é tão interessante a gente mergulhar e ir experimentando, assim, porque tem uma coisa de referência assim, da construção do meu perfil profissional que eu gosto de me nutrir de outras disciplinas que não sejam do RH, necessariamente. Então, porque isso, tipo, traz você conexões diferentes, do tipo, cara, como que eu posso pensar esse aspecto, talvez até da filosofia ou de uma questão mais prática mesmo, tipo, desse movimento tecnológico dentro de um espaço que eu estou. Mas pensando no convite, hoje o convite para imaginar para mim é estruturante em relação a quem eu sou e a gente meio que transita esse espaço junto com a Marília desde um lugar de abertura mesmo para se conhecer. E como que ele me ajuda dentro do mundo corporativo? A gente transita por algumas discussões sobre aspectos que envolvem o desenvolvimento do self, a partir atualmente da inspiração do Mahalila, que é o jogo
bem antigo, milenar aí de autodesenvolvimento, mas ele vai falar de diversos aspectos de desenvolvimento. Então, por exemplo, o último que a gente gravou semana passada é sobre tristeza. Hum. E foi muito legal. Eu, particularmente, dentro da minha vida corporativa, eu tenho vivido um mês muito intenso de várias emoções, pensando o que vai ser do futuro de tudo isso. E a tristeza estava presente o tempo todo. Só que eu não conseguia me desapegar dela e continuar fazendo o que eu tinha que fazer, porque tem muita coisa para fazer, mesmo que exista um cenário mais incerto, que a gente vivencia, né, conflitos diários sobre a nossa vida no trabalho, né? Uhum. E aí, é, trazendo o exemplo desse último episódio, eu consegui ressignificar na mesma gravação como que eu poderia utilizar dessa parte de mim que estava mais triste, mais angustiada, para criar coisas dentro do trabalho. Então, eu tenho uma posição que é de bastante acolhimento. Então, normalmente eu tenho que estar um pouco mais forte que a pessoa que vem me procurar, né? Ela vem No me mínimo. procurar pra. Ela vem me procurar com. Se chega até mim, é porque já escalou a questão, não ficou legal. É, e aí eu utilizo muito das reflexões do Commit para reforçar um pouco meu papel dentro. Então, o autoconhecimento que o Commit de Imaginar me dá, de refletir sobre raiva, sobre tristeza, sobre boas companhias, más companhias, a gente tem falado sobre poder pessoal. Como que esses elementos que constroem quem eu sou me dão mais força para eu ser quem eu Uhum. acredito dentro do mundo corporativo. E é muito engraçado, porque as pessoas, para mim, o feedback mais lindo que as pessoas me dão é: pô, eu entro numa reunião com você, tipo, é muito tranquilo, assim, a gente consegue conversar, fazer as coisas, você me inspira. Teve umas pessoas que saíram recentemente da empresa que elas trouxeram conversas comigo que eu não lembrava claramente. E eu fiquei assim, que legal, porque eu acho que, como eu tô tendo essa conversa aqui com vocês, eu estou entregando quem eu sou, assim. E isso impacta na outra pessoa. Então, o convite, ele acaba sendo um espaço de construção mesmo e de afirmação, talvez, ou de Uhum. descoberta de quem eu sou. E isso me permite estar mais presente ou ser mais forte de alguma forma. Não sei se a palavra seja forte, mas Segurança, eu pensei. mais segura. Ser mais Uhum. segura de quem eu sou. Tipo, daí eu tenho mais clareza daquilo, por exemplo, que me afeta, daquilo que não me afeta. Uhum. Tipo, dentro da jornada completa, né? Aconteceram várias coisas nesse último mês. E eu via como as pessoas, elas estavam sendo sugadas pela própria ansiedade de algo que a gente não controla. Uhum. Tipo, e esse nível de consciência, não que eu me coloque acima das outras pessoas, mas foi uma descoberta que eu percebi numa conversa com as pessoas. As pessoas estavam lá na frente, e aí eu perguntei: gente, mas a gente consegue ter algum controle sobre o que está acontecendo? Porque eu acredito que o único controle que a gente tem é sobre como a gente está reagindo. Porque Uhum. depois o outro é 100% externo. Eu não tenho influência nenhuma com o que vai poder acontecer. Então, essa fortaleza, de alguma forma, essa segurança, ela vem um pouco desse autoconhecimento que acaba se desdobrando do convite. Uhum. Então, acho que é um pouco disso. Ai, muito lindo te ouvir, Anto, porque é uma fala assim que eu sinto que ressoa muito comigo, com como eu me sinto também, da importância da gente cuidar desse lugar subjetivo, cuidar da gente mesma, para que na hora que a gente chegue lá para o mundo, né, e tenha que entregar o que a gente tem para entregar, a gente esteja fortalecida, assim. Total. Muito pensando nisso que a gente criou a Trilha Mover, né, que está com as inscrições abertas. E com essa proposta, assim, de realmente conseguir se fortalecer internamente, de se conhecer, de encontrar essas potências, de encontrar essa segurança interna. Mas a gente pensa também no grupo da trilha, porque a gente entende que quando a gente faz isso também em rede, né, contando com o Total. apoio das mulheres, fica muito mais fácil, assim. Acho que você sente isso sendo essa pessoa que as pessoas vão até você buscando esse apoio, buscando essa ajuda, né? E eu e a Fê também estamos super nos colocando nesse lugar, assim, na trilha, sabe? Para poder ser esse Lindo. apoio, esse ponto de guiança, de sustentação,
para que mais mulheres aí encontrem essa segurança, essa força, essa potência e essa coragem de ser tudo que se é, né? Dessa conversa me fica assim muito uma inspiração de autenticidade, de liberdade, mas principalmente de coragem de se experimentar, de ver o que, que tem ali e como que isso pode me nutrir, nutrir o meu entorno, né? Sinto essa energia toda, assim. E, gente, só para compartilhar a fofura, que a Oli entrou aqui na live, né? Ela veio trazer flores. Meu amor. Muito fofo, não. De semana que antecede a primavera da Mover. Temos Exatamente. flores. Lindíssima. Linda, muito Lindíssima. simbólico. Muito bom. Mas sabe o que eu ia falar, Nath? Que essa é uma das, acho que, chaves assim, de qualquer movimento que eu refleti em dois sentidos. Por um lado, tem aquilo que vem com recorrência na nossa cabeça, que, que parece meio uma loucura, é algum chamado. Com certeza é algum chamado que a gente pensa, ai, quando eu me, sei lá, aposentar, ou quando eu tiver tempo. Cara, isso tá, se vem em forma de sonhos, ou se vem em forma de até imaginação, sobre quem que você seria se você tivesse a liberdade de ser quem você quiser. O que você faria? Isso acho que é importante de ouvir e começar a construir, mas é muito mais enriquecedor e ele se constrói e cria um movimento mesmo quando é em rede. Então, todos os movimentos que eu fiz na minha vida, eles foram sempre em rede, tipo, com uma rede de apoio que acredita em mim. Então, quando eu escolhi é, deixar meu trabalho na Argentina e vir para o Brasil, eu lembro que eu estava assim, tipo, meu Deus do céu, as pessoas nem sabem falar meu nome direto. E aí, a minha mãe falou, tipo, uma coisa que pra mim foi, assim, a chave, que foi, filha, se as coisas não derem como você quiser, você tem esse espaço pra voltar e começar de novo. Foi isso, só isso eu precisava saber. Então, era alguém que estava me apoiando, dizendo... Quando eu cheguei no Brasil, também tive, assim, eu sou muito grata pelas pessoas brasileiras como um todo, mas tenho muitas pessoas que viraram minha família, então eu me senti muito acolhida para conseguir realmente construir. Fiz duas transições de carreira nesses últimos 8 anos, muito por conta de alguém mais olhar para mim e falar, cara, eu acho que você é capaz. Agora eu estou iniciando, não uma transição bem, uma expansão, porque eu estou começando no próximo mês atendimentos, então eu vou começar a fazer clínica numa ONG, inclusive só de mulheres. Depois eu vou compartilhar para vocês, eu vou compartilhar a trilha de vocês com elas, com certeza. Muito bom. Mas foi porque outras pessoas falaram, cara, eu acho que assim, essa pira que você tem de ir lá na frente começar, que você já está estudando faz um ano, mas você só quer fazer isso aos 40. Eu acho que tem espaço. E as coisas foram acontecendo assim, em rede. E é muito enriquecedor, porque você ganha muita mais segurança, e você tem com quem compartilhar a jornada. Então é muito mais rico fazer em rede e não esquecer que a gente de fato não chega sozinho a nenhum lugar, né? Assim, acho que apesar de que o mundo ele tenta insistir muito em ser autossuficiente, você ter que dar conta de si e tudo mais. Na verdade, a gente é em comunidade, né? Então, é muito difícil criar um movimento. Inclusive, o movimento em si, ele começa a acontecer quando também outras pessoas estão com você, né? Então, eu queria trazer isso porque é super alinhada assim, com a sua reflexão também. Sim, a primeira aula da trilha, a primeira aula síncrona é sobre redes e rituais. E como é que a gente se fortalece dentro do grupo que a gente tem, né? Uhum. Inclusive, quando a gente desenhou a trilha, a gente falou, cara, mais do que o conteúdo que as mulheres vão consumir, né? É como é que a gente monta uma turma que seja coesa, que seja plural e que possa se complementar, né, dentro do processo como um todo. Dentro dessa rede mesmo, né? E não só eu vou lá e consumo conteúdo, mas eu uso esse espaço, eu uso essas pessoas, eu construo esse campo de confiança, de segurança para dar os movimentos que a gente precisa de dentro para fora. Porque o fora, ele não vai mudar. Isso é muito claro. Pelo menos demora milhares de anos, né, para o externo conseguir refletir Uhum. os movimentos que a gente precisa. Agora, de dentro, a gente consegue mudar numa semana, num mês, que está numa alunação. Cem Super. por cento. E mudando assim, né? De dentro para fora, não só de dentro para fora de nós mesmas, mas dos nossos grupos, dos nossos movimentos, das nossas estruturas
e expandindo, né? Fazendo essas mini transformações que para as futuras gerações farão muita diferença, né? Que a gente já hoje, enquanto mulher, apesar de vivermos ainda com várias questões complexas, já temos muito mais liberdade, acesso, poder do que antigamente, porque nossas ancestrais que vieram antes de nós fizeram micro movimentos, né? Então, como a gente Total. pode navegar nessa complexidade, acho que esse é o grande mote da nossa vida, assim, em 2025, em que tudo está muito complexo e incerto, mas a gente tem umas às outras, né? A gente tem a nossa força interior, a gente tem os nossos Muito. sonhos, os nossos desejos, e que isso vai aí nos guiando em direção ao que a gente precisa e deseja realizar, criar, seja num campo individual da nossa vida pessoal, dos nossos, mas também num campo coletivo, assim. Então quero aproveitar para convidar as mulheres que estão aí falando com a gente hoje para participarem da trilha. A gente tem as últimas 10 vagas disponíveis e as inscrições vão só até o fim dessa semana. Então venham, mulheres, ouçam esse chamado, é uma alunação inteira de movimentos aí com a gente. E nessa live nós temos um cupom que é hashtag primavera. Então, quem está assistindo essa live for lá na nossa página de inscrição e colocar o cupom de primavera, vai ganhar aí R$ 100 de desconto. Então, ó, é um super movimento, incentivo, né? Para tirar a mulherada Total. da zona de conforto e falar: vamos, gente, vamos fazer esse movimento e investir em você mesma. E vamos de grupo. Maravilhoso. Muito Exatamente. bem. Queria agradecer, Anta, a sua participação, a sua honestidade, a sua transparência, acho que Obrigada. a sua liberdade de contar, né, para todo mundo aqui quem é você, o que você faz, o que você acredita. E é muito bonito ver que você consegue imprimir isso em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que isso te deixa uma pessoa mais feliz e realizada, mesmo que haja momentos de tristeza eventualmente, porque também faz parte da vida. Mas, Mas com me certeza. vejo você bastante apropriada da sua história, uma inspiração de mulher que se movimenta e que movimenta outras mulheres. Ai, muito obrigada. Fico super grata, assim, pelo convite, acompanhando um pouquinho vocês no podcast também que fui ouvindo esses dias. E é uma coisa que acho muito linda, assim, que é a forma como que eu tenho, né, acesso a detalhes, mas a forma em que vocês se conectaram e as coisas aconteceram. Então, isso é muito lindo, assim, de entender que talvez a curiosidade pode nos levar a conexões muito potentes. Então, mesmo que quem tem aí uma curiosidade de que trata a trilha e tudo mais, tipo, manda uma primeira mensagem ou fica perto, próxima de quem está transitando por essa experiência, porque pode ser que agora fiquem dúvidas, mas lá na frente faça muito sentido. Então, já essa Uhum. rede existe, então é muito bom ir se conectando e sendo movimentado pela curiosidade, que é uma das coisas que talvez. é, tem sido a mais importante assim para mim nesses últimos tempos para criar esses movimentos. Então, super obrigada pela troca, pelas reflexões também, adorei ouvir vocês. E só um último tema, assim, né? Agradecendo muito esse encontro, essa potência. Mas a gente não falou aqui, mas eu já quero propor uma collab da Uhum. Mover com um convite para imaginar, para a gente fazer uma Hum, experiência de imaginação radical e algo que pode surgir daí. Então já vamos marcar esse café também depois dessa live vamos, para a gente vamos. conversar. Vai Tem ser algumas tudo. datas que eu vou para São Paulo nesses próximos meses, então eu vou mandar para vocês aí a gente toma um cafezinho Bora. presencial também, que vai ser muito bom. Oba, adorei. Adorei, Muito bom. gente. Muito obrigada. Então, não se esqueçam, Obrigada. cupom Primavera para se inscrever na trilha até sexta-feira com R$ 100 de desconto. Bem, Muito Venham bom. pra ilha, gatas. Bora. Beijo. beijo. Bom almoço para Beijinhos. todo mundo. Até. Igualmente.